O ponto crucial para quem está começando na astronomia, Alexandre, não é nem ter um bom equipamento, mas sim, principalmente, conhecer a posição dos astros no céu. É verdade. Não adianta de nada você comprar um bom equipamento e não saber o que fazer com ele. Com isso, o debate de hoje a gente vai tratar acerca da esfera celeste. O conhecimento da esfera celeste ele vai ser importante para a astronomia por diversos fatores. E principalmente porque alguns conceitos astronômicos, alguns conceitos que a gente usa em astronomia, como as coordenadas celestes, eles vão ser determinados por alguns pontos contidos na esfera celeste. Como é o caso do ponto vernal, que a partir dele se define a ascensão reta, como a gente viu no caso das coordenadas equatoriais. E podemos começar pelo zênite. O que é o zênite? É o ponto pertencente à reta ortogonal ao plano do horizonte do observador. Em outras palavras, é a posição mais alta da esfera celeste. Com isso, a gente pode inferir que ele não é absoluto, mas sim relativo à posição do observador na Terra. Exato, ele não vai possuir um ponto privilegiado na esfera celeste, né? Não. Exato. Além do zênite, existe outra posição interessante, que é o nadir, pouco usada, mas ela é diametralmente oposta ao zênite. E ela também passa nessa reta que é perpendicular a esse plano horizontal. E esse plano horizontal é o plano tangente à superfície da Terra e definido a partir da posição do observador. Então ele vai ser definido a partir dessa posição do observador. Além desses, também temos outras coisas relevantes. Exato, como a eclíptica, que é uma curva formada pela interseção do plano orbital da Terra na esfera celeste. Isso vai gerar uma circunferência. Essa circunferência, de modo mais direto, a gente pode perceber como sendo o trânsito do Sol na esfera celeste, ou seja, aquele caminho que o Sol faz e a gente percebe ele no céu, ele vai definir a eclíptica. Isso, ao longo das 24 horas, vai definir a eclíptica. Outra curva relevante é o equador celeste. Que nada mais é do que a projeção do equador terrestre na esfera celeste. Ou seja, se a gente pega o plano da Terra e esse plano que divide a Terra em dois hemisférios, sul e norte, e projeta para o além, e quando ele intercepta essa esfera celeste, ele vai gerar também uma circunferência que é o equador celeste. Essas duas curvas têm uma coisa interessante, porque o eixo de rotação da Terra em relação ao plano orbital, ela tem uma inclinação de 23 graus e meio. Isso vai dar o quê? Que a eclíptica e o equador celeste, eles vão ter uma inclinação entre si de 23 graus e meio. O que é que acontece? Quando a gente tem essa inclinação dessas duas circunferências no plano, na esfera celeste, isso vai me dar dois pontos de interseção, que são chamados de equinócios. E esses pontos são interessantes, porque a partir de um deles, a gente vai determinar a componente, chamada de acessão reta, ponto vernal. É o ponto vernal, sim, mas da coordenada equatorial, que é a acessão reta, e ela é definida a partir do ponto vernal. E o que é o ponto vernal? O ponto vernal é o equinócio de outono aqui para o hemisfério sul, né, que acontece em março. Também o ponto vernal. E o outro equinócio, que é o equinócio de primavera, que acontece em setembro, também é conhecido por sendo o ponto de Libra, porque predomina a constelação de Libra naquele período, né? Além disso, a gente tem outros dois pontos, são os solstícios. Isso, eles são os pontos em que o equador celeste e a eclíptica têm um maior afastamento entre si. Um deles acontece em dezembro, que é onde marca o início do verão aqui para o hemisfério sul, onde temos o dia mais longo do ano. Tem a maior duração. Isso, tem a maior duração. E o outro é no mês de junho, que marca o início do inverno aqui para o hemisfério sul. O solstício de inverno. O solstício de inverno, onde temos a noite de maior duração. E é válido lembrar também que no solstício de inverno e verão a gente tem o dia com maior duração e a noite com maior duração. E nos equinócios, por serem os pontos de interseção, o eixo de rotação da Terra está perpendicular à eclíptica.
E daí a gente tira que a duração do dia e da noite tem igual quantidade de horas, né? Então a noite é o dia, e tanto faz em qualquer hemisfério, vai ter a duração de 12 horas exatamente. E diferente do solstício de verão e inverno, em que isso não acontece, né? Outra questão interessante são os polos celestes. Eles são semelhantes aos polos norte e sul da Terra. Até porque eles são definidos pela projeção do eixo de rotação da Terra e quando eles fazem interseção na esfera celeste. Então a gente vai ter o polo norte celeste e o polo sul celeste. Eles vão ser interessantes porque quando a gente for trabalhar nas coordenadas equatoriais, quando eu for apontar o meu equipamento, eu vou ter que deixar o eixo polar alinhado paralelamente a esse eixo de rotação. Então eu devo buscar o polo norte, caso eu esteja observando do hemisfério norte, ou buscar o polo sul celeste quando eu estiver observando do polo sul. No polo norte essa tarefa é mais simples, porque bem próximo a esse ponto, existe uma estrela chamada estrela polar. Já no sul é mais difícil e a gente tem que usar outros métodos de alinhamento, porque não existe uma estrela com a magnitude parecida com a estrela polar, próxima a esse ponto, a esse polo sul celeste, né? Então essa tarefa a gente deve usar outros métodos para encontrar esse alinhamento. Além disso, a gente vai ter, fora da esfera celeste, outros pontos de relevância astronômica. Que são eles os paralelos e os meridianos, que são pontos geográficos na Terra. Os paralelos, como o próprio nome já diz, eles são distribuídos paralelamente ao equador terrestre. E nós podemos citar os principais deles, que são os ciclos polares Ártico e Antártico, e os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Perfeito. Além dos paralelos, a gente vai ter, nessa epítome geográfica, os meridianos, que vão cruzar perpendicularmente os paralelos. Isso. São definidos de norte a sul, do polo norte ao polo sul, né, dividindo a Terra também em dois hemisférios. Sempre. Em relação aos paralelos, a gente tem o Equador dividindo a Terra em dois hemisférios, e os trópicos e os demais paralelos perfazendo na superfície da Terra zonas de incidência luminosa ou zonas de localização geográfica. Enquanto qualquer meridiano, ele vai dividir sempre a Terra em dois hemisférios. E então a gente tem um meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich. E ele vai ser importante tanto para definir os fusos horários, e com isso a gente definir um horário global universal, né? Com isso, então, a gente encerra o debate de hoje, que tratou principalmente acerca da esfera celeste. E a importância disso para a melhor compreensão das coordenadas celestes e dos astros no céu.